espectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 4 de junho, onde a gente vai destacar as principais manchetes do país, começando com a capa do jornal O Globo. A manchete de hoje é sobre a nova presidente do TSE, que Carmen Lúcia critica o algoritmo do ódio e defende a informação séria e responsável. Ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia definiu como um desafio do Judiciário o combate à mentira e ao ódio para garantir as eleições livres e a defesa da democracia. Ela disse, abre aspas, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo contra a integridade das democracias. O algoritmo do ódio, irrisível e presente, senta-se à mesa de todos, fecha aspas para o discurso. Numa cerimônia de posse com a presença do chefe dos poderes, Carmen definiu a liberdade de informação séria e responsável como um remédio eficaz na democracia. Nas colunas e nos artigos de opinião, Merval Pereira escreve que os ministros do STF confirmam que errar é humano. Miriam Leitão, uma lista de boas notícias na área econômica, e Pedro Doria escreve sobre o vazamento do Google terá impacto imenso na web. Além disso, Marcelo Ninho fala até onde vai o alinhamento político do Brasil com a China. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo, o Brasil tem 8 em cada 10 casos de dengue no mundo em 2024. A OMS aponta que o planeta já registrou este ano 7,67 milhões de casos suspeitos de uma doença e cobra uma vigilância robusta em tempo real. Outro destaque é que o governo estuda uma concessão light das rodovias federais. Um novo modelo reduz as obrigações dos concessionários. Os custos com reboque passariam a quem quer usar o serviço. Aqui na charge do dia, entrei ouvindo Lula, que é o presidente voltando ao trabalho junto com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, e ele pergunta onde estávamos. Ainda falando sobre o Congresso, a sucessão na Câmara, o aliado de Lira, Elmar Nascimento, tenta vencer resistência da esquerda. E o caso Marielle, o delegado preso nega o envolvimento. Ao depor à Polícia Federal, Rivaldo Barbosa disse não conhecer os irmãos Brazão e rechaçou ser o autor ou ter encoberto o crime. A imagem de destaque de hoje fala sobre o Rio Grande do Sul, uma tragédia anunciada em dobro. Um estudo internacional aponta que as mudanças climáticas dobram o risco de ocorrências de fortes chuvas no sul do Brasil, cujos estragos foram potencializados pela ação humana ao desmatar, ocupar as margens dos rios ou negligenciar a prevenção. Aqui em destaque o aeroporto Salgado Filho, que fica em Porto Alegre, que deve ser reaberto somente no fim do ano. E ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a tragédia gaúcha, que fala sobre a devastação e as áreas indígenas e quilombolas. A entrevista de hoje é com Jorge Gerson. Ele diz que as plataformas precisam pagar pela música. Ele que é CEO da editora Universal Music e fecha acordo com o TikTok e fala que as plataformas devem remunerar pela canção usada e vê a inteligência artificial como a próxima batalha. Ainda em destaque, destaque aqui no jornal o Globo, que antecipar a mamografia provoca debate no Brasil. Após os Estados Unidos baixarem a idade do exame para 40 anos por incidência de câncer em mulheres mais novas, o país discute novos critérios aqui no Brasil. Ainda em destaque, transporte de barcos na Barra tem nova licitação, isso lá no Rio de Janeiro, e o jornal Globo faz uma reportagem falando sobre o que diz a PEC das praias, a proposta que permite que atuais ocupantes comprem
comprem a parte da União de terrenos da Marinha que já são ocupados, e isso gerou um debate nas redes sociais e também no Congresso. Os defensores apontam o aumento da arrecadação e críticos temem o risco ambiental. O Jornal Globo nos convida aqui a entender os pontos. No segundo caderno, na área de cultura, romances hots por elas e para elas, de olho no público feminino e seguindo a indicação dos algoritmos da internet, as escritoras brasileiras faturam altos com histórias calientes. E, por fim, aqui na área de esportes, a Copa Libertadores, os caminhos traçados até a final continental, e também Mbappé em Madrid. O campeão europeu Real não para. Depois de 2 dias de conquistar a sua 15ª Champions League, o time espanhol anuncia a contratação do astro francês. São esses aqui os destaques do Jornal Globo. E agora o que é que a gente tem no Estadão, Oceli? Capa de hoje do Estado de São Paulo é sobre a eleição lá no México. O presidente mexicano, o atual, elege sucessora e mostra força na política. Uma mulher governará o México pela primeira vez, é a Claudia Sheinbaum. A partir de outubro, ela toma posse. Herdeira política do populista de esquerda López Obrador, ela deve ter maioria qualificada na Câmara. Aqui é a foto dela. Claudia Sheinbaum chega ao poder apoiada por um governo aprovado na área social, mas reprovado em economia e segurança pública. Imigração. Biden limitará pedido de asilo com decreto que pode até fechar a travessia pelo México. O presidente americano deve assinar a medida hoje, com o objetivo de melhorar a avaliação de sua gestão no setor de imigração. A manchete do jornal é sobre reforma tributária. Seguro em previdência privada escapará de imposto estadual. O segundo projeto que regulamenta a reforma tributária, a ser enviado pelo governo ao Congresso, abre caminho, como antecipou o Estadão, para a tributação de planos de previdência privada, o PGBL e o VGBL, que tenham caráter de aplicação financeira com vista a planejamento sucessório. O projeto preparado pelo Ministério da Fazenda isenta, porém, o componente de seguro dos planos. Nos contratos de PGBL e VGBL, o que tratar de cobertura de risco, como indenização por morte ou invalidez, não será taxado pelo Imposto sobre Transmissão, Casa, Mortes e Doação, cobrado pelos estados. Caso o Congresso aprove a regulamentação, caberá a cada estado decidir se deseja ou não taxar os planos de previdência, que são aplicações financeiras. Outra matéria correlata diz que proposta da Fazenda regulamenta taxação de trust no exterior. Trusts são mecanismos usados para proteger patrimônio no exterior e reduzir incidência de impostos em investimentos. Novo normal, Rio Grande do Sul. Mudança climática dobrou o risco de desastre natural no Rio Grande do Sul. Estudo internacional ainda aponta contribuição do El Niño e da falta de estrutura. Cheia afetou 90% do estado. Transição. Ministra Carmen Lúcia toma posse no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Solenidade foi ontem à noite. Com discurso contra o algoritmo do ódio. Ministra é autora da resolução contra fake news,
manipuladas por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Mbappé, o jogador, é mais uma estrela no Real Madrid. Francês, a foto com agasalho do clube quando era garoto, integrará a equipe que já tem o Vini Júnior, brasileiro, o Rodrigo e o Endrick. Libertadores, Palmeiras enfrenta o Botafogo, São Paulo pega o Nacional do Uruguai. Vigilância sanitária, Brasil tem 82% dos casos de dengue do mundo. Literatura, novo livro de Denis Lehane aborda racismo nos Estados Unidos. E por último, é o inquérito na Polícia Federal. Em 2 anos, firmas de ex-contador de Lulinha giraram 527,7 milhões de reais. João Muniz Leite é suspeito de ligação com o PCC. Fábio Luiz Lula da Silva diz que investigações não o atingem. É com você, Amanda. E agora, na capa da Folha de São Paulo de hoje, a manchete fala sobre o investimento público que sobe, mas a estagnação continua. O investimento público em 2023 chegou em 2,61% do Produto Interno Bruto no segundo ano de alta, mas não o suficiente para tirar o país da estagnação registrada desde 2016. Desde então, o gasto dos governos com investimentos oscilou entre 94% e 2,63% do PIB, um distante pico desde 2010. Os dados do Observatório da Política Fiscal do FGV-IBRE incluem a União, estados, municípios e empresas públicas federais como a Petrobras. Os últimos grupos foram os que mais elevaram os seus gastos nas áreas aí em 2023. Sem as estatais, o investimento público teria ficado em 1,99% do PIB. Outro destaque aqui na Folha de São Paulo é na área de mercado. A nova identidade tem CPF como número principal e troca o polegar por um QR Code. Aqui um novo modelo do que seria a carteira de identidade nacional. Destaque aqui também na área de esportes, que Mbappé fecha com o Real Madrid por 5 temporadas e diz que realiza um sonho. Fórum de destaque de hoje aqui é o aeroporto de Porto Alegre, que só reabre no fim deste ano, na previsão mais otimista. Lamas e marcas de enchentes aqui no Salgão do Salgado Filho, que está fechado desde o dia 3 de maio. Ainda em destaque, a mudança climática dobrou o risco de temporais no Rio Grande do Sul, e uma pesquisa Datafolha realizada em São Paulo diz que o paulista se diz mais à direita. Nos editoriais, as cortes democráticas de arco-íris, que simboliza a diversidade, ao verde e amarelo, que ganharam na parada LGBTQIA+, em São Paulo, o propósito político de retirar do bolsonarismo a apropriação das tradicionais cores da bandeira. E o segundo editorial fala sobre os emergentes que põem o populismo à prova, sobre as eleições na Índia, no México e na África do Sul. Ainda falando sobre a política internacional, Timbaú deve ter a maioria na Câmara e no Senado lá no México. E também outro destaque são que os candidatos usam inteligência artificial para seduzir eleitores na Índia. Agora, voltando para o Brasil, é destaque aqui na Folha de São Paulo que o país amplia a rota em plano que integra 4 portos do Pacífico. E também Lula se reúne com a equipe e testa nova tática após revés no Congresso. O presidente se reuniu ontem com a ala política para tratar de uma nova tática na articulação com o Congresso após derrotas. No encontro, a equipe valorizou as vitórias na economia, mas crê que deve evitar pautas de costume. E aqui o destaque também de foto é que Carmen Lúcia promete combater mentiras ao assumir
assumir o TSE. E um destaque aqui também sobre Dora Kramer, ela que escreve que o governo erra a respeito de Arthur Lira. Ele que julgou ter identificado no seu gabinete de Padilha sussurros sobre a desidratação do seu poder e o escolheu para mandar recado que captou a mensagem, pelo visto entendida, entre outros motivos porque demonstra controle da tropa. São esses aqui os destaques na Folha de São Paulo e o que a gente tem no Povo, Celi. Primeiro destaque do jornal cearense do Povo, na sua capa, é os desafios de Cláudia Sheinbaum, primeira mulher eleita presidente do México. Ministra Carmen Lúcia toma posse como a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Manchete do jornal Povo é sobre segurança pública no estado do Ceará, nova fase. Segurança Pública do Ceará terá comitê estratégico e mais polícia nas ruas. A foto principal é do novo secretário, Roberto Sá, é um delegado da Polícia Federal, que o governador trouxe de fora. Ele já foi secretário do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A posse foi ontem pela manhã. O delegado federal Roberto Sá toma posse e diz que criminosos não terão trégua no Estado. Na área de política, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a PEC das praias, que propõe a privatização das praias, será tratada com cautela. A reportagem da edição de hoje trata sobre pobreza e queda no Produto Interno Bruto, no PIB. Crise climática também chega à economia dos países. No caderno de economia, benefício para compra da casa própria inicia com 3,3 mil unidades no Ceará. E por último, no caderno de cultura, é uma entrevista com o ator cearense Igor Jansen, de No Rancho Fundo, que ele fala sobre o momento dele na carreira artística. Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque é de volta aos sonhos em comemoração dos 61 anos do Centro de Ensino Médio Setor Leste. Teve um gostinho de saudade para ex-alunos aí da turma de 2018 que participaram do projeto Êxodos. Mas a manchete do Correio Brasiliense de hoje é sobre Carmen Lúcia, que fala da informação no combate ao algoritmo do ódio. A ministra Carmen Lúcia, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, teve um discurso veemente contra a desinformação e o ódio alimentado por antidemocratas nas plataformas digitais. Ela também reiterou o compromisso de garantir um processo eleitoral dentro da normalidade democrática. Aqui em destaque também, uma mulher faz história no México, eleita a primeira presidente do país. A física Cláudia Sheinbaum avisou que governará para todos, mas vai priorizar os pobres e prometeu impunidade zero contra o narcotráfico. A candidata derrotada, sua opositora, anunciou que impugnará as eleições ao denunciar o uso da máquina estadual. E também na política externa, Portugal restringe a política migratória. O governo anuncia que não será mais permitido que pessoas entrem como turistas e fiquem no país à espera de residência. Também destaca aqui no Correio Brasiliense uma entrevista com o secretário de governo do DF e ele fala que a nossa previsão é de 4,5 bilhões aí para o DF, isso para o valor para obras estruturantes, e também fala sobre novas vagas em hospitais, que é o que fala a vice-governadora, que informou que o governo pediu autorização à Câmara Legislativa para a abertura de mais postos de trabalhos em centros médicos. Também destaque aqui os puxadinhos, a nova lei da Asa Norte, um decreto que estabelece regras para o uso de equipamentos e ocupação de áreas públicas por lojas. Os proprietários têm 120 dias para a adaptação. E também explicando aqui um pouco sobre a PEC
PEC das praias, que o governo quer derrubar essa PEC, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assegurou após uma reunião com o presidente Lula que o Planalto vai trabalhar para derrubar a proposta, cujo texto de autoria do senador Flávio Bolsonaro abre uma brecha para a privatização das áreas à beira-mar. Aqui também é destaque na capa do Correio Brasiliense de hoje, os artigos de opinião de Luiz Carlos Azedo. Ele fala sobre o desafio de Carmen Lúcia será o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Carlos Alexandre escreve que o debate inflamado sobre a PEC das praias é um alerta necessário em tempos de crises climáticas. E Ana Maria Campos fala que bancada bolsonarista tenta impedir criação da CPI da saúde com manobra regimental. E por fim, aqui o destaque é o pacote para compensar a desoneração da folha na área de economia e na área de esporte. Uma nova casa, Mbappé se junta ao Real Madrid. São esses aqui os destaques do Correio Brasiliense. O que você tem aí no valor econômico, Celi? A empresa Pershing Square de Bill Ackman vende fatia para o BTG e coloca brasileiro no conselho. Combustível, Petrobras reduz o preço do querosene de aviação e deixa dúvidas sobre diesel e gasolina. Finanças, Mercado Pago entra em uma nova fase como banco digital, disse o vice-presidente André Chaves. A manchete principal do jornal: quase 90% dos fiagros tiveram queda no valor de mercado em 2024. O jornal também traz na sua destaque de página a repercussão da posse da nova presidente do México. A vitória esmagadora de Cláudia Sheinbaum, a foto, na eleição presidencial, alavancou a votação da coligação esquerdista no Congresso mexicano, que pode obter a supermaioria de 2/3 para aprovar mudanças constitucionais. Essa perspectiva assustou ontem os mercados do país. Carmen Lúcia assume o Tribunal Superior Eleitoral com duro discurso. A empresa Sabará, o Hospital Sabará, investe 1,1 bilhão de reais em expansão. Tem uma matéria também com o presidente da Honda para a América do Sul. Em seu plano de investir 4,2 bilhões de reais no Brasil até 2030, a Honda prevê substituir itens importados por peças locais. Enchentes atingiram o Rio Grande do Sul no fim do melhor período de arrecadação. E por último, destaque na capa do Valor Econômico da edição desta terça-feira: concessão de metrô e trem em São Paulo atrai, mas tem desafios. Amanda. E agora vamos com as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do Jornal Globo. E o primeiro fala que as greves nas federais passou do limite. Depois de 2 meses, universidades perdem prestígio e competitividade, enquanto os alunos são os que mais sofrem. E o segundo fala que o Senado precisa derrubar o jabuti, que cria o protecionismo no setor do petróleo. O dispositivo em lei de incentivo a carros verdes impõe uma reserva de mercado que afugentará os investidores em leilões. E ainda em destaque aqui na área de política é pela cadeira de Lira. Elmar fecha com PSB em meio à ameaça velada de ruptura do União Brasil com Lula em caso de veto. Aqui a fala sobre as campanhas e também Recife, a aproximação com o PT e o beijamão de Dirceu. Aqui a foto de destaque fala sobre o deputado Elmar Nascimento, ao lado de Carlos Cirqueira, João Campos e Antônio Rueda.
Arboleda em um evento que formalizou o apoio do União Brasil ao candidato do PSB em Recife, aqui em busca da cadeira do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai deixar o posto. Ainda falando de política, em reunião, Lula faz autocríticas e pede que líderes cobrem os ministros. Em busca de afinar sua relação com o Congresso, o presidente quer o empenho dos titulares das pastas, ou seja, dos ministérios, com o Centrão. E ainda na área de políticas, os petistas deixam cargos e pressionam Paes pela vice na chapa da reeleição. A sigla determinou que Siciliano e Pires descompatibilizem de seus postos e o prefeito sinaliza por preferência de Pedro Paulo, aqui falando sobre o Rio de Janeiro. Em destaque aqui também na área de política e do judiciário, Carmen assume o TSE e defende informação séria contra o vírus da mentira. Em seu discurso de posse, a ministra sinaliza que o combate à desinformação será uma das prioridades de seu governo. Ela disse durante o discurso de posse, abre aspas, o algoritmo do ódio, insensível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que o ódio e a violência são gratuitos, foi o que ela disse aí no seu discurso de posse. E ainda em destaque na política, o Datafolha indica eleitor de São Paulo à direita e mais politizado em 11 anos. A fatia não sabe apontar a posição ideológica, passa de 16% em 2023 para 8%. Metade se vê em polos do espectro político. No Brasil, o destaque aqui sobre a tradição sob risco, com casas destruídas, quilombolas indígenas temem reconstrução lenta e invasão de terras. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, mudanças no clima tornaram tragédia 2 vezes mais provável. Os cientistas destacam, contudo, que chuvas poderiam não ter causado tanta devastação se os sistemas de proteção operassem bem. E ainda falando sobre o estado, a recuperação das estradas custará 1,2 bilhão e vai acabar somente no ano que vem. Aqui a reportagem do jornal o Globo, que explica um pouco sobre a PEC das praias, o que diz o texto e quais são as lacunas do projeto. Aqui explica o que prevê a PEC das praias, que é a transferência de posse integral, dos terrenos da Marinha aos seus ocupantes, sejam estados, municípios ou particulares. E aqui tem toda uma explicação do jornal o Globo sobre essa PEC que está aí fazendo burburinho nas redes sociais. E também falando sobre a economia, as rodovias com pedágio, o governo terá um modelo com pagamento extra por serviços como guincho. E novo modelo terá free flow, no novo lugar de praças. O Ministério dos Transportes vai publicar este mês uma consulta pública sobre o novo formato de concessão para as rodovias. A proposta é que a cobrança seja feita por quilômetro rodado. E também estados poderão taxar herança de previdência privada. A medida está em minuta no segundo projeto de lei de regulação da reforma tributária. O estado do Rio já cobra esse imposto de transmissão. E também aqui em destaque, no mundo agora, a senhora presidenta, a primeira mulher eleita para governar o México, tem desafios que vão do narcotráfico à relação com os Estados Unidos. E na área da saúde, o câncer precoce, os Estados Unidos reduzem a idade da mamografia para os 40 anos e o Brasil discute esses critérios. E também é destaque aqui que o Brasil concentra 82% dos casos globais de dengue e um novo tratamento dobra a eficácia contra o câncer de pênis. E por fim, aqui na área falando sobre a Covid, o Ministério da Saúde cria um projeto que desobriga a vacinação de crianças. São esses aqui os destaques do Globo e o que a gente tem no Estadão, Aceli. Agora, nas páginas internas do Estadão, a gente começa pela coluna do Estadão. E a nota de destaque é que o relator do projeto Mover, de incentivo à mobilidade, a veículos automotores, o relator vê impacto
sobre a Zona Franca de Manaus e espera bancada para fechar o parecer. O relator do Mover no Senado, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos, disse a aliados que o projeto, da forma que está, afeta a Zona Franca de Manaus. O motivo é a emenda aprovada pelos deputados federais que prevê incentivos tributários à produção de bicicletas. De um lado, o senador é pressionado pelo governo a suprimir esse destaque, proposto pelo deputado Gilmar Tato, do PT, e também tem o Jabuti, que exige conteúdo local para exploração de petróleo e gás. De outro, Cunha sabe que mudanças no programa de fomento às montadoras, que é esse projeto Mover, o principal foco do projeto é esse, incentiva as montadoras, farão a matéria retornar à Câmara. Qualquer modificação no texto tem que retornar para análise da Câmara Federal. Diante do impasse, o relator quer ouvir a bancada do Amazonas para fechar seu parecer, que deve ir à votação ainda na sessão de hoje do Senado. Os senadores do estado do Amazonas, porém, não apresentaram emendas para suprir o incentivo às bicicletas. Veja como a mudança do perfil no Tribunal Superior Eleitoral, ao ler esta nota. A mudança de perfil no TSE, sob o comando de Carmen Lúcia, ficou nítida antes mesmo de a ministra tomar posse na noite de ontem. Mais discreta em relação ao antecessor, o ministro Alexandre de Moraes, a magistrada pediu à equipe uma cerimônia protocolar, sem a oferta de um coquetel ao mundo político e jurídico, como escolheu Moraes há 2 anos atrás, quando tomou posse. Página de editoriais. O primeiro, o espírito da PM do governador Tarcísio de Freitas. Ao submeter a segurança da população à ideia de que policiais não devem ser vigiados, o governador ignora um princípio básico da cidadania e flerta com a banda truculenta da força estatal. Segundo editorial, o despertar adiado. Ao prorrogar prazo para definir plano global contra pandemias, países membros da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ampliam o risco. Quanto mais longe da Covid-19, menos preparados estaremos contra nova catástrofe. Artigos. O primeiro é do jornalista Jorge Okubaro, Modernização e Atraso. Ele escreve: investimentos e ambiente adequado são fatores indispensáveis para o progresso, mas sem trabalhadores preparados, muito deixará de ser alcançado. Paulo Hartung e Natália, ele é economista e ela é doutora em governança climática, é a Natália Renteria, escrevem sobre mercado de carbono como norma mobilizadora. Eles dizem nesse artigo: catalisar ações, criar comportamentos, atrair capital, é isso que se espera da lei do mercado de carbono. Na área de política, justiça eleitoral, Carmen Lúcia condena algoritmo do ódio em discurso de posse no Tribunal Superior Eleitoral. Nova presidente da Corte
elege combate às fake news como prioridade em sua segunda passagem pelo comando do tribunal. Ministra vai organizar as eleições municipais deste ano. Polícia Federal muda posicionamento e indicia família por hostilidades amorais, no aeroporto no exterior. Eliane Catanier descreve Carmen contra o ódio e o medo. Carlos Andreasa escreve no seu artigo Haddad assombrado. Operação Fim de Linha. Ex-contador de Lulinha movimentou 525,7 milhões de reais em 2 anos, diz a Polícia Federal. Lula decide retomar a agenda com parlamentares, afirma Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. Percentual que se diz de direita é maior que de esquerda, diz pesquisa do Datafolha em São Paulo. Área internacional. Ao eleger sucessora, López Obrador consolida domínio político no México. Além de levar ao poder a primeira mulher presidente do país, Partido Morena deve obter maioria na Câmara e garantir caminho para a controvertida reforma constitucional. O Lula disse sobre a vitória de Cláudia Sheinbaum: democracia no país está garantida, afirmou o presidente brasileiro. Decreto de Biden limita pedidos de asilo nos Estados Unidos. Medida semelhante à adotada durante a pandemia permite ao país fechar a fronteira com o México temporariamente. Brasil. Mudanças climáticas dobraram o risco de desastre no Rio Grande do Sul. Probabilidade de La Niña cresce, mas o efeito será fraco. Relatou que acelerar a análise da PEC das drogas na Câmara Federal. Prefeitura de Mogi das Cruzes acusa Bertioga de levar moradores de rua para lá. O Brasil tem 82% dos casos de dengue no mundo, mas médicos é regra válida para criar cursos, decide o Supremo Tribunal Federal. Área de esportes. Chaveamento tem lado da morte e confronto brasileiro. Red Bull Bragantino no caminho do Corinthians. Real Madrid, enfim, anuncia a contratação do francês Mbappé. Vini Júnior é eleito o melhor da Liga dos Campeões. Caderno de Economia. Seguro com previdência privada vai escapar de imposto estatal. Essa matéria é a manchete de capa do jornal O Estado de São Paulo. Regulamentação tratará de cobrança de imposto estadual sobre os trutes. Texto sobre a autonomia do Banco Central deve ser apresentado hoje. PIB do primeiro trimestre do ano terá alta de 0,7%, projeta mercado. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, move ação contra a importação de arroz, a importação de 1 tonelada pelo governo brasileiro, que quer vender o produto a R$ 4,00 o quilo. Privatização vai prever cláusula de não concorrência. A empresa Pernambucanas, das lojas Pernambucanas, que já saiu do Ceará, vai expandir o braço financeiro e planeja abrir um banco. A varejista vai abrir este ano 17 agências
da financeira Perfisa em suas lojas. Ideia é explorar a proximidade com seus consumidores para expandir os serviços de crédito. Por 1,7 bilhão de reais, a italiana Buzzi compra parte de sócia e se torna a quarta maior do país. Manteiga, ex-ministro, diz ter sido sondado para o conselho da Braskem, em Alagoas. Com 13 bilhões de reais em ativos, gestora HSI está em busca de comprador. E por último, Amanda, é a matéria principal do Caderno de Cultura e Comportamento do Estado de São Paulo, dizendo que o escritor Denis Lehane aborda racismo nos Estados Unidos em novo romance. É com você. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa aqui com a área de opinião. A charge de hoje fala sobre uma crítica à PEC que quer privatizar as praias. Nos editoriais, o primeiro fala dos emergentes que põem populismos à prova. Eleições na Índia, no México e na África do Sul testam os regimes que tensionam as instituições políticas, mas que ainda respeitam as regras do jogo democrático. E o segundo editorial sobre as cores democráticas. A parada LGBTQIA+, acerta ao exibir o verde e amarelo que não devem ser exclusivos do bolsonarismo. Na área de política, a coluna Painel, que está sendo escrita por Guilherme Seto, é intitulada hoje como Aperto. Ele escreve que a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos só tem orçamento para realizar reuniões de análise dos requerimentos relacionados a episódio de perseguição política até julho, afirma o presidente do colegiado. Para 2024, o projeto de lei orçamentária previa R$299 mil para a comissão, o valor que foi reduzido para R$269 mil. Os recursos custeiam diárias e passagens dos conselheiros, que a maioria moram fora do Brasil, e nos dias de sessão de julgamento. Ainda falando da área de política, a base de Lula sente falta de nome forte para negociar e o governo minimiza as derrotas. Os aliados do Congresso dizem ser importante a articulação do presidente, mas afirmam que até agora não viram disposição do petista para isso. Aqui em destaque, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, gesticula ao lado de Lula em um evento no Palácio do Planalto e ele diz, abre aspas, o presidente da República e a articulação política tem total noção realista do que é o perfil do Congresso Nacional e da centralidade dos nossos projetos da economia e também da área social. E vamos continuar avaliando o resultado do desempenho e avanço a partir desta pauta, foi o que disse aí o Alexandre Padilha. Continuando na área de política, uma análise sobre as eleições lá nos Estados Unidos, que Joel Pinheiro da Fonseca escreve que Trump acaba de ficar mais forte. Se vencer, ainda que preso, o ex-presidente sairá de cabeça erguida para o Salão Oval. E ainda em destaque na política, em São Paulo, os moradores da cidade afirmam ser mais à direita, é o que aponta uma pesquisa Datafolha. E aqui a gente fala também que a ministra Carmen Lúcia assume o TSE e promete combater as mentiras e críticas de ódio. Ela aqui em destaque, a ministra Carmen Lúcia, que é a nova presidente do TSE, abraça Nunes Marques, o seu colega na Corte Eleitoral. Ainda aqui, destaque a foto do senador Rodrigo Pacheco ao lado do presidente Lula, que conversam com Alexandre de Moraes, que deixa o TSE. Aqui em destaque da Folha de São Paulo é a nova composição do TSE após a saída de Moraes. Os ministros da Corte que ficam vindos do STF é Carmen Lúcia, que agora é a presidente, Cássio Nunes Marques, que é o vice-presidente, e André Mendonça. Esses são os que vêm do Supremo Tribunal Federal,
Federal. Do Supremo Tribunal de Justiça vem Raul Araújo e também outros nomes aqui. Aqui também a Folha de São Paulo mostra os próximos presidentes do TSE. Apenas os ministros vindos do STF podem chefiar o Tribunal Eleitoral em um mandato até de 2 anos. Em 2024 tivemos Alexandre de Moraes e agora teremos Carmen Lúcia. Em 2025 apenas Carmen Lúcia e em 2026 teremos Carmen Lúcia e a outra metade será comandada, outra metade do ano, o TSE será comandado por Cássio Nunes Marques, esse 2026 que será o ano de eleição para presidente. Ainda falando sobre a Justiça, denúncia contra Moro por calúnia a Gilmar chega à pauta do STF e também a Polícia Federal revê a posição e indicia a família por hostilidade a Alexandre de Moraes em aeroporto. O novo delegado muda o entendimento após o STF ordenar a continuação da apuração. A defesa fala em perplexidade. E ainda os governadores aqui do Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco mais do que dobraram os seus salários em 2022. Aqui o ranking com os maiores salários entre os governadores. Pernambuco fica em primeiro, seguido aqui de outros nomes. E continuando aqui com os destaques da Folha de São Paulo, pelo mundo, as eleições no México, a coalizão de Sheinbaum deve dominar o Congresso e pode reformar o Supremo, isso nas eleições lá no México. E ainda continuando na política internacional, os candidatos usam o fascínio da inteligência artificial para seduzir os eleitores na Índia. Continuando com a área de mercado, o investimento público sobe em 2023, mas a tendência de estagnação ainda continua. Essa que foi a manchete da Folha de São Paulo de hoje, diz que a alta desses investimentos é puxada por municípios e estatais e na União os aportes não cobrem nem os desgastes das estruturas. E também aqui uma área de opinião, Adriana Fernandes escreve que o setor produtivo cobra mais diálogo direto com Haddad. O governo se deixou ficar a reboque do debate sobre a taxação de compras de até $50. Ainda continuando aqui na área de mercado, o Brasil amplia a rota amazônica dentro do plano rumo ao Pacífico. E São Paulo será proibido de indicar o CEO da Sabesp após a privatização. E ainda na área de mercado, o governo propõe taxar a previdência privada em herança. A medida é incluída a pedido de estados em projeto que regulamenta a reforma tributária que está em análise no Congresso. E também o comitê gestor criado na reforma tributária vai coordenar o trabalho de fiscos regionais. Aqui a Folha de São Paulo mostra quem é quem nos grupos de trabalho da regulamentação da reforma tributária, mostra quem compõe o grupo 1 e também o grupo 2. E ainda na área de mercado, a restrição ao crédito de PIS com fins deve compensar uma parte da desoneração. O benefício só poderá ser usado para abater o próprio tributo. E o governo planeja anunciar essa medida ainda hoje. Ainda no mercado, ele que prevê só mais um corte de 0,25 pontos nos juros e o CNA vai ao Supremo questionar o leilão e importação de arroz. E por fim, na área de mercado e transição energética, a transição verde inclui mudar chão de fábrica, é o que diz um especialista. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo e agora eu sei ali o que a gente tem dentro do jornal O Povo. O governo do Ceará assina acordos com o Ministério da Igualdade Racial. O Estado aderiu à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, quilombola, e recebeu equipamentos. A solenidade da assinatura desses acordos foi ontem, lá no Palácio da Abolição, com a presença da ministra Aniele Franco. O Povo também destaca a posse ontem da ministra Carmen Lúcia, a nova presidente do TSE, substituindo o presidente Alexandre de Moraes, que passou quase 2 anos à frente da Justiça Eleitoral Brasileira. Na coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza,
O destaque é a questão de segurança pública, com a posse ontem do secretário Roberto Sá, o novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social. A coluna diz que Elmano, governador, puxa para si a questão da segurança. O governador Elmano de Freitas impulsou ontem o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá. No evento, o petista fez fala dura no combate à criminalidade no estado, destacando que o tema passará agora a ser prioridade política, orçamentária e financeira. Sobre o assunto, o pré-candidato de oposição, Capitão Wagner, do União Brasil, disse querer que a nova postura dê certo, mas estranhou palavras do governador. Abre aspas. Ele disse que bandido agora será visto como bandido. E como era visto ontem? Indaga e alfineta ao mesmo tempo o Capitão Wagner. Essa nota é interessante. Nesse final de semana, do início da festa do Pau da Bandeira em Barbalha, que é a terra da família do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, a mãe dele, dona Ermengarda, já foi prefeita de Barbalha, um outdoor instalado na cidade pelo Sindicato de Trabalhadores de Universidades Federais no Ceará, é o Sintufce. O outdoor cobrava negociação do ministro Camilo com o setor e o equipamento de publicidade amanheceu depredado ontem. O Sintufce repudiou a depredação do outdoor, instalado no momento em que Barbalha recebia o tradicional cortejo do Pau da Bandeira. O que é que tinha escrito no outdoor? Educação Federal em greve, Camilo, a culpa é sua, dizia a mensagem no equipamento de publicidade e foi depredado, foi rasgado lá na cidade de Barbalha. Pelas redes sociais, vários servidores das universidades federais no Ceará fizeram manifestação durante a festa religiosa, com alguns dizendo que, assim, 0% de aumento não é proposta. E gravaram vários vídeos em protesto contra essa não abertura de negociação pelo governo federal para que eles deixem a greve e retornem ao trabalho. A foto de destaque da coluna é que o presidente Lula com o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão. Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, PT, filiado ao PT, já confirma a participação na próxima agenda do presidente Lula no Ceará, marcada para ocorrer no Cariri. Viagem do petista deve acontecer por volta dos dias 20 e 21 deste mês de junho. A charge do Jefferson Portela é sobre a nova presidenta do México. E que venha a próxima luta, diz aqui a Cláudia, nova presidente do México. A reportagem do Jornal Povo, da edição desta terça-feira, é sobre clima. Mudanças climáticas podem reduzir o PIB global em 19%. Aumento das secas, enchentes, elevação do nível do mar, ondas de calor, animais em extinção são alguns dos efeitos das mudanças climáticas cada vez mais sentidas. Tragédia climática no Rio Grande do Sul pode impactar o PIB brasileiro, aponta Bradesco. Políticas locais são absurdamente insuficientes, afirma professor. Área de política.
Rodrigo Pacheco adota cautela sobre a PEC das praias. Ele diz: não será votada da noite para o dia. A Polícia Federal, ex-chefe da Polícia do Rio, nega vínculo com os irmãos Brazão. É o caso da morte da vereadora Marielle Franco. O João Marcelo Sena, na sua coluna, escreve: Cláudia Sheinbaum e os desafios no México. Petistas elogiam Luísa Sela como vice de Evandro. Apta a voos mais altos. Gabriel Aguiar defende a candidatura do PSOL. Érico Firmo escreve na sua coluna: segurança, periferia e pela primeira vez os temas da campanha. O deputado Julinho diz que vai respeitar a decisão se o PT apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa em Maracanaú. Essa decisão já aqui é em grau de recurso, porque a decisão já foi tomada. O Comitê Eleitoral Nacional do PT já referendou a decisão do PT municipal em Maracanaú de não lançar candidatura própria e apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa, até porque o PT ocupa uma secretaria no governo municipal de Maracanaú. O deputado Júlio César Filho queria se lançar candidato a prefeito de Maracanaú e entrou com recurso à Nacional e agora espera o resultado. Mas ele mesmo, nessa matéria do Jornal Povo, já joga a toalha. Ele disse que não vai recorrer, vai aceitar a decisão final da Executiva Nacional do PT. Área de economia. Entrada Moradia Ceará inicia com mais de 6,7 mil unidades inscritas. Confiança empresarial melhora no Brasil. Confederação Nacional da Agricultura entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a importação de arroz pelo governo. Governo federal estuda taxação de previdência privada em herança. Esse mesmo assunto é a manchete de hoje do Estado de São Paulo. Alexandre Padilha, o ministro, promete medidas de compensação até amanhã. Beatriz Cavalcante, na sua coluna, ela escreve sobre um conflito que está acontecendo na orla de Canoa Quebrada, município de Aracati. Ela diz: há mais de 20 anos se arrasta o processo de retirada das barracas de praia nas falésias de Canoa Quebrada, em Aracati, a 147,3 quilômetros da capital cearense. Para isso, foi criada em novembro do ano passado comissão de trabalho para resolver o conflito da ocupação na faixa de areia. Acontece que agora o prazo se estendeu por mais 180 dias. A preocupação ali é com o impacto que a saída dos estabelecimentos poderia causar. Para isso, se reúnem membros da Prefeitura do Aracati, além dos órgãos estaduais Casa Civil, Secretaria do Turismo, SETUR, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, e Procuradoria-Geral do Estado, PGE. A preocupação é a mesma aqui em Fortaleza, mas a discussão nem deveria ser sobre a retirada, dos barraqueiros, mas a reordenação desses espaços para que convivam melhor, não apenas com quem os utiliza, mas com a natureza. Não tem como nos dias de hoje não pensar na sustentabilidade econômica e ambiental. Em nova fase,
Segurança terá comitê estratégico integrado e mais polícia nas ruas. Novo titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, tomou posse, prometendo caçar criminosos. Bandido será tratado como bandido, reforçou o governador Eumano de Freitas na solenidade de posse ontem. Um comitê deverá ter reuniões regulares entre vários órgãos e instituições para discutir ações integradas contra a violência no estado do Ceará. E aqui na foto tem aqui o governador, ao lado aqui do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Esse outro aqui que não aparece o rosto todo, mas é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Raimundo Nonato. Aqui o novo secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e também aqui o deputado federal Mauro Filho, nessa foto de posse. Não adianta estar no local se não for na hora que mais acontece, diz Roberto Sá. Outra frase dele: criminosos do Ceará, nós não daremos trégua. Secretário da Segurança avalia a criação de metas para redução de homicídios. Este ano já houve no Ceará 1.334 homicídios. Mudança nas polícias e órgãos vinculados não foi confirmada pelo novo secretário. Em Fortaleza, Escola Yolanda Queiroz é requalificada e beneficiará 600 alunos. O equipamento foi entregue ontem pelo prefeito José Sarto. Editorial do Jornal Povo. O novo secretário e a nova política de segurança pública, trata o editorial. E por último, Amanda, o Fortaleza, concentração máxima, o foco total na Orelhuda. Orelhuda aqui ele se refere à taça, com aquela a gente chama de orelhuda porque tem aqueles dois pegadores. Fortaleza começou ontem a preparação para encarar o CRB na final da Copa do Nordeste. Amanda. E agora nas páginas internas do Correio Brasiliense a gente começa com a área de política que o Planalto diz que lutará contra a PEC das praias. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o governo vai trabalhar para derrubar a proposta, cujo o trecho abre uma brecha para privatizar as áreas à beira-mar. Pacheco assegura que não vai acelerar a tramitação da matéria no Senado. Aqui em destaque na foto, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, ao lado dos líderes do Senado, aqui Randolph Rodrigues, e da Câmara dos Deputados, José Guimarães. O ministro das Relações Institucionais disse que do jeito que a proposta está, o governo é contrário. E falando ainda sobre essa PEC das praias, ela vai na contramão da situação climática. A coordenadora do Grupo de Trabalho para o Uso e Conservação da Marinha, Letícia Camargo, fala, abre aspas, essa PEC vai na contramão da história, enquanto o mundo assiste à tragédia causada por eventos climáticos lá no Rio Grande do Sul. Ainda falando sobre política, o Senado analisa hoje a taxa das blusinhas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diz que a casa apreciará a proposta de reforma que retorna a tributação das compras internacionais até $50, que foi aprovada pela Câmara. O Pacheco diz, abre aspas,
aspas. Há um requerimento de urgência e um segundo momento, os senadores vão debater aí sobre esse tema. Ainda no Congresso, o relator apresenta um texto de autonomia do Banco Central. E nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve sobre a posse de Carmen Lúcia, ela que comandará as eleições da inteligência artificial. Ele escreve que uma das maiores dificuldades da justiça eleitoral nos pleitos é julgar em tempo hábil os casos. Ainda em destaque, Carlos Alexandre de Souza escreve porque é preciso olhar para a PEC das praias. E também em destaque aqui no judiciário e também na política, a mentira digital planta medo, é o que disse a ministra Carmen Lúcia na sua posse como presidente do TSE, ela que promete atuação rigorosa contra as notícias falsas nas eleições. A magistrada ressalta que o remédio eficaz contra o vírus da fake news é a liberdade de informação séria e responsável. E no Congresso, Lula intervém na articulação política. Após derrotas passadas no Congresso, o presidente assume o diálogo com parlamentares. Para Padilha, o governo tem vencido no que é essencial. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, disse: o presidente recebeu líderes e vice-líderes este ano e está à disposição para recebê-lo outras vezes. Faz questão de fazer agenda para a sanção de projetos prioritários, valorizar o trabalho dos parlamentares e encontrá-los. Lula tem buscado estar com eles nas agendas nos estados. O presidente sempre está à disposição. E também sobre as falas de Lula, a alegria com a vitória da esquerda no México e também o voto para evitar críticas de radicais, foi o que disse a deputada federal Maria do Rosário, que votou contra o veto do presidente Lula na questão das saidinhas. No Brasil, a tragédia no Rio Grande do Sul, que o Guaíba volta a subir e assusta os moradores da região. De acordo com os estudiosos, as chuvas na bacia do lago e os ventos diminuíram o ritmo da vazão. Em poucas horas, o nível aumentou em 40 centímetros, mas a inundação não deve se manter. E uma pesquisa mostra a desigualdade no Brasil, que mulheres negras são mais vulneráveis. A PNUD mostra a queda no desenvolvimento humano que afetou o Brasil e atingiu mais esse grupo social. E também outro destaque pelo Brasil são a greve dos professores das universidades federais, que o governo rejeita a proposta. Na economia, a Fazenda apresentará um pacote de compensação aí da desoneração da folha de pagamentos. Na área de economia ainda, a Maurícia Gans escreve que a Toyota admite ter fornecido dados errados em testes de segurança. E na sustentabilidade, a potência do hidrogênio verde. No México, a impunidade zero e um pedido de impugnação. E também ainda na política internacional, aqui em Portugal, Montenegro endurece a política migratória. Na área de opinião, Sheinbaum e mais mulheres na política. E também as tecnologias sociais na educação, uma abordagem para reduzir as disparidades. Outro artigo de opinião são sobre os resíduos urbanos, uma agenda dos futuros prefeitos. E por fim, na área de saúde, a revolução no combate ao câncer de pulmão. São esses aqui os destaques no Correio Brasiliense. Agora, Oceli, o que a gente tem no Valor Econômico? O jornalista Luiz Esquimura escreve: com o déficit nominal nas alturas, conta nenhuma fecha. Aqui uma entrevista com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele está na Arábia Saudita. Brasil quer atrair sauditas para a transição energética. Em visita à Arábia Saudita antes de partir para a China, Alckmin afirma que o país está muito interessado em ampliar investimentos. Ele diz: boas conversas em torno de aviões, da venda de aviões da Embraer. Sul Global requer 6 trilhões de dólares
para a adaptação climática, diz Lula. Enchente atinge Rio Grande do Sul no fim da bonança da arrecadação. Porto Alegre, a cidade, convive com entulho nas ruas e mau cheiro. Num cenário otimista, aeroporto Salgado Filho volta a operar somente em dezembro. Bom momento do emprego tem pressão ampla na inflação. São Paulo terá crédito para combater mudanças climáticas. Com chuvas no Rio Grande do Sul, incerteza no país é a maior em mais de um ano. Indústria e construção sustentam confiança empresarial no mês de maio. União Federal vai financiar até 3,8 bilhões de reais para instalar comitê gestor do IBS. Queimadas colocam Pantanal sob alerta. Carmen Lúcia no TSE. Mentira digital é fabricada para destruir liberdades, diz ela. Discurso contra a prática de desinformação marca posse na presidência da Corte Eleitoral. Quem estava lá, aqui nessa foto de destaque, aqui Alexandre Moraes, ao lado do presidente Lula e do presidente Rodrigo Pacheco, na sua despedida. O discurso de Carmen Lúcia cita 15 vezes a palavra mentira e frustra a aposta em brandura. Lula faz meia-culpa e quer atuar diretamente ele na articulação política. O governo admite dificuldades por Congresso de perfil conservador e Centrão ainda cobra mudanças. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, admite necessidade de debater sobre a PEC das praias. Projeto que regulamenta jogos no país divide base e oposição. O principal argumento dos parlamentares favorável ao projeto está no potencial arrecadatório que a regulamentação dos cassinos proporcionaria. Mas a Frente Parlamentar Evangélica tem liderado o movimento para barrar o avanço da proposta e conta com o apoio de parlamentares da base do governo, como Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Ontem, o senador governista Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, afirmou já ter sido a favor da proposta, mas mudou de posição. E nessa matéria do valor econômico também traz a posição do senador cearense Eduardo Girão. Diz o seguinte: para o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, um dos principais críticos do texto, as eleições municipais marcadas para outubro deste ano podem impactar a votação. Abre aspas. É uma pauta que causa muita mobilização. Pastores do Brasil inteiro têm se posicionado contra. Acho que o fato de ser ano eleitoral pode pesar na decisão dos parlamentares. Fecha aspas, pontuou o senador. Além das questões gerais da proposta, parlamentares devem se debruçar nas próximas semanas sobre pontos específicos do projeto, como o número de cassinos por estado. Taxa de aquecimento internacional. Taxa de aquecimento do mar duplica em 20 anos, diz Unesco. Ampla maioria legislativa de Sheinbaum assusta mercado mexicano. Investidores veem incertezas após eleição na África do Sul.
Editorial do Valor Econômico. Margem equatorial entre receita bilionária e a transição verde. Escolas cívico-militares e o risco do simulacro, escreve Fábio Freire. Não só más vibrações desafiam o presidente Biden. Implosão do Titã não diminui busca de ultra-ricos por turismo submarino. Caderno de empresas. Hotel Sabará investe 1,1 bilhão de reais em expansão. Petrobras reduz preço do querosene de avião e cria dúvida sobre diesel e gasolina. Privatização da Sabesp terá cláusula de não concorrência. Com 4,2 bilhões de reais, Honda nacionalizará produtos no Brasil. Modelo de lavanderia self-service avança no país. Mercado vê desafios para atrair investidor para trens e metrôs. Lucro global das áreas deve subir 11% em movimento recorde. Adicus tenta atrair público jovem com seu novo cosmético. Investidor retoma entusiasmo por startups de tecnologia europeias. Projeto de chilenos transforma container em horta tecnológica. Venda de fertilizante começa a dar sinais de reação no país. JBS tem 1.000 vagas abertas no Rio Grande do Sul. Brasil projeta receita extra de 1 bi após compra de fertilizantes. Fórum discutirá papel do agro brasileiro no comércio global. Caderno de finanças. Quase 90% dos fiagros amargam desvalorização neste ano. Economista vê em novos cortes de juros em 2025. Dólar e juros cedem com melhora externa. Mercado Pago está na fase de sair da toca, diz Chaves. Depois de incrementar a oferta de produtos, Banco Digital expande a comunicação e acelera a concessão de crédito. BTG leva fatia na Pershing Square, que terá brasileiro no conselho. No Brasil, banco adiciona Nacional à lista de aquisições. Seleção de ações para junho fica mais defensiva. E por último, Amanda, câmaras arbitrais adotam mediação sanduíche e reduzem tempo e custo de disputas empresariais. Ambev derruba no CARF autuação de 1,55 bilhão de reais.